Galera do Pod Rocker que gosta de acompanhar os episódios do nosso podcast, a gente tem a proposta objetiva e clara de levar informação de forma independente. Ouvir o convidado, o mais importante do podcast é o assunto. E para a gente bater um papo, porque esse camarada tem muito assunto interessante que nos interessa, a gente trouxe ao podcast, ao Pod Rocker dessa semana, nada mais, nada menos. Eu nem vou dar muitos adjetivos. É o professor Melão. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. E a gente tem o prazer de recebê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde ao ouvintes e também a quem está assistindo pela TV, né? É um grande orgulho e privilégio estar aqui hoje conversando contigo. Anos que eu te conheço, né? E quando fui convidado, nem pensei, não, vou lá, vou conversar, vamos bater um papo com ele, que é muito bom falar sobre esporte, né? Claro, claro. Até porque nós estávamos agora no podcast anterior, falando com o jornalista Alex Flag, que é um camarada aí, um dos âncoras da cultura, e a gente sente a falta realmente de sempre estar debatendo cultura, esporte, que são coisas importantíssimas não só para a vida, mas assim, para a gente poder, nesse mundo que a gente está vivendo de tanta informação, parece que o esporte e a cultura se tornou uma coisa essencial para a gente continuar humanizando e sendo mais ser humano do que o próprio sistema digital que está nos acompanhando hoje. Eu acho que o mundo globalizou na tal maneira. O que nós falamos aqui, do outro lado do mundo, tem reflexo disso, né? Então, refletindo tudo isso da mesma maneira de lá para cá. E o esporte, como a cultura tem dito, ela principalmente no Brasil, ela se destacou de uma maneira tal após a pandemia, que muita gente ficou dentro de casa, foi em casa, e destacou da tal maneira que hoje é essencial. Hoje não tem como mais você deixar de assistir um jogo, de viver uma peça teatral, assistir um show, né? Teve muito show, teve muita live quando foi a pandemia, e nós acostumamos com isso. A mesma coisa do esporte, tá? Teve jogos que, tudo bem, teve jogos que não tinha plateia, torcida, mas deixava a gente tranquilo em casa. E o esporte, de uma maneira, é um marketing esportivo, ele ficou uma grande atração, né? Ele não é mais só para a gente de diversão. Ele também é virou uma parte financeira muito grande, que hoje um jogador de futebol, ele não tem mais CPF, ele tem CNPJ, né? Claro. Então a importância que deu após... É uma empresa, né? É uma empresa, após a pandemia. Isso para nós é sensacional. Nós estamos sendo vistos agora, tanto o esporte quanto a cultura, com uma maneira que as pessoas não viam antes, não tinham isso antes, né? E principalmente no país que nós estamos brigando, um país que está acontecendo no país agora, essas desavenças políticas, desavenças de amizade, parece que não tem nossos amigos, nossos irmãos, mesmo na própria família, a desavença, e o único momento que se une todos é quando está assistindo um show, assistindo um teatro, ou está assistindo um jogo, ou está assistindo ambos assistindo os dois ao mesmo tempo, um assiste um jogo, outro assiste uma música, que onde se une. Esse é o momento da união da família que nós estamos tendo. Bacana. Tem essa importância também. Além, lógico, de que é extremamente saudável você praticar um esporte, você está ali fazendo um exercício físico, seja qual for a modalidade, né, professor? Sim, a pandemia, ela necessitou que a gente fizesse exercício, né? Que fôssemos fazer exercício. E nós nem podíamos ir para a academia, lugar fechado. E a gente no início não sabia o que era essa doença, né? O que esse vírus podia fazer. Então, nós começamos a sair à rua mesmo, a fazer caminhada, fazer corrida, fazer exercício dentro de casa. Mudou-se a maneira de se ver a academia veio para dentro de casa, com exercício que nós podíamos fazer dentro de casa. Podemos até hoje fazer, né? E aí, as academias também mudaram. Claro. Eu faço academia, eu pratico academia, e eu vejo hoje as aulas são diferentes. Abriu-se um leque que a gente não imaginava que aconteceria. Até porque o esporte antigamente era mais focado na questão do coração, na questão muscular, né? O esporte em forma geral. Hoje o esporte está sendo muito o exercício físico, o controle de uma coisa que é a ansiedade hoje. É o melhor remédio. É o que aconteceu com a pandemia, nos trouxe ansiedade, né? E obesidade também. Sim. E essas duas situações hoje estão sendo combatida com a prática de esporte, a prática esportiva, né? Com caminhada, com funcional, com crossfit, com corridas. Então,
Uma maravilha quando eu vejo, quando eu vou a Afonso Pena, no Parque dos Poderes, ou assim mesmo aqui na orla ferroviária, ou na orla do aeroporto, as pessoas caminhando, correndo, fazendo atividades funcionais, os crossfits mesmo, dando treinamento de crossfit, muito bom isso aí, e isso aí está trazendo saúde, principalmente mental, né? Isso é bacana. Melão, fala pra gente um pouco do legado dessa coisa do voleibol específico, que é onde você é peça fundamental, você ajudou, né, ajudou a implantar, ajudou a desenvolver, né, profissionalizou, criou, incentivou atletas. Fala pra gente um Olha, eu pouquinho. sou da geração dos anos 80, fui atleta nos anos 80, onde aqui em Campo Grande tinha a Copa Gás. Ela foi terceiro lugar no país, jogos Campeonato Brasileiro, onde que passou por aqui o Pampa e o Carlão, que depois, em 92, foram campeões olímpicos. A primeira medalha olímpica coletiva do Brasil foi o voleibol. E aí o que aconteceu? Deixou um legado? Sim, deixou um legado. Nossa federação, ela ficou, teve problemas na federação, ela ficou 4 anos fora, sem poder participar de campeonatos brasileiros. Fazia os estaduais, mas não podia o brasileiro. Foi quando nós entramos. Eu sou da década, comecei a trabalhar em 92, aí começamos nós estávamos na terceira divisão. O voleibol tem três divisões. Tem a primeira divisão, a segunda divisão e a terceira divisão, o voleibol. E nós estávamos lá na terceira divisão. E lá nós fomos caminhando, ganhamos a terceira divisão, fomos para a segunda, passamos 2 anos, ganhamos a segunda e fomos para a primeira divisão. Onde que são a nata, a gente fala, a nata do voleibol hoje, os grandes estados, onde estão os clubes da Superliga, né? Então os clubes, e nós conseguimos ficar lá por 4 anos consecutivos. Né? Lógico que não temos atletas tanto, a gente perde muito atleta, na época perdia muito atleta para São Paulo, eu principalmente, eu ia para o Campeonato Brasileiro, 2 ou 3 já não voltavam. Poderiam jogar por Mato Grosso do Sul, mas não treinavam mais comigo. E eu revelei, passou por aqui, teve os atletas aqui, chegaram à seleção olímpica, foram campeão olímpico, o Dante ele passou aqui, eu trouxe ele de Goiás para jogar um campeonato brasileiro, ele jogou conosco aqui, daqui ele foi para a seleção juvenil e não voltou mais. E quando eu vejo o Dante está campeão olímpico em 2004 em Atenas, né? Sim. Também tem atletas, outros atletas que passaram por mim também, que começaram comigo, que hoje estão na França, estão na Inglaterra, estão na Alemanha, está na Argentina, tá no Japão, tá na Holanda, vários atletas meus que estão Que às vezes não estão na mídia nacional, mas estão em ligas profissionais no mundo, né? E isso é muito gratificante. E também tem minha sobrinha, a Thalita, quem não sabe, a Thalita é minha sobrinha, e passou também, foi comigo, e hoje ela jogou 3 Olimpíadas, deve ir para a 4ª Olimpíada. Hoje, nesse exato momento, ela está jogando em La Paz, no México. Ela já jogou 18 anos consecutivos com o circuito mundial de praia, e ela é pentacampeã mundial de vôlei de praia. Quer dizer, ela está chegando, acho que se não aposentar antes da Olimpíada, se ela for para a Olimpíada, acho que aposenta após a Olimpíada. Senão, esse ano ela já deve estar deixando as quadras, as areias. Mas uma coisa magnífica, deixou um legado muito grande. Uma carreira e o Estado, né? E nós temos atletas femininas no vôlei de praia que estão seguindo essa carreira, né? Graças a Deus nós estamos vendo essa continuidade, né? Uhum. Despontamos com isso, também como nas quadras, também despontamos com atletas também que hoje estão na Superliga, e também pode chegar à seleção brasileira. Lógico que nós dependemos muito ainda, o esporte, vamos dizer, o esporte é um amador, o voleibol é amador, depende-se muito do esporte, nós dependemos muito do governo, do incentivo do Estado, do governo, do município. Isso, da atividade pública, né? Agora, por quê? Porque falta mais. Eu já estive também, fiz parte do governo, e dentro do governo eu vejo até hoje, que falta uma lei, umas leis com coerência para o esporte. Nós temos a Lei Rouanet, que é da cultura, mas é a mesma coisa do esporte. Se dão para você vai atrás do patrocinador. Quando uma grande equipe consegue, faz patrocinador. Mas quando não é como nós aqui, é muito difícil conseguir um patrocinador, mesmo que abatido no imposto de renda. É a mesma da Lei Rouanet, passa para todo o processo, tanto as leis que tem no nosso estado como no Brasil, é a mesma lei. Agora, a gente precisa, sim, fazer com que isso aqui vá diretamente da equipe, do clube, da escola, diretamente com a lei de incentivo ao esporte. Eu acho que agora está o professor Herculano na Fundesporte,
E ele tem conversado muito com ele, e ele está dando esse pensamento. Ele foi deputado e está nesse pensamento, sabe os caminhos, os trâmites que nosso Estado precisa. Construir uma lei, um projeto de lei aí que possa dar amplitude, facilitar nessa questão da fomentação do recurso. Sim, porque é o seguinte, nós temos aqui ótimos técnicos de seleção brasileira, nós temos técnicos no handball, no atletismo, na natação, no basquete, no futsal. Inclusive, nas artes marciais. Nas artes marciais, então, o que nós mais temos. E como nós temos toda a estrutura, que os técnicos são muito bons. O que falta para nós é a estrutura, muitas vezes, estrutura física, da manutenção. E eu vejo agora com o governo, com o Herculano lá, que ele vem do esporte, foi técnico de futsal, claro. E ele sabe disso. E a gente tem todo esse potencial para atingir o Brasil. Eu vejo nosso estado. Nós somos novos, né? Nós temos poucos anos de visão do Estado, mas eu vejo nosso Estado com potencial esportivo muito grande, maravilhoso. Eu estive em Maracaju, vi uma arena que no Brasil, eu joguei, eu acho que uns 5 ou 6 arenas igual aquela. Quer dizer, o governo incentivando realmente o esporte, né? Agora tem que entrar para dentro da quadra. Sim. Não é só na parte física, mas eu estou vendo que já está saindo esses projetos, estão acontecendo. Isso é muito bom. Eu vejo que daqui 3, 4 anos nós já estamos de novo fazendo o que eu fiz, chegando lá na ponta dos campeonatos brasileiros, né? Ganhando os campeonatos brasileiros. Tem um projeto em andamento para isso. Justamente, então. Nós temos um crescimento, nós estamos um crescimento que tem tudo para agora, para chegarmos. É uma renovação. Claro. Os técnicos da minha geração, eles estão ajudando também essa renovação. Sim. Existe a renovação. E estão servindo de referência, de base, de experiência. Justamente. O importante, uma coisa muito legal, que, como eu falei, tudo está globalizado. Então, hoje nós podemos ver um jogo lá do Japão, o estilo do jogo do Japão. Sim. Podemos ver um jogo lá na Inglaterra, o estilo inglês jogar nos Estados Unidos, né? De Cuba é muito pouco mais difícil. Mas a gente vê na Rússia, que é o mesmo estilo de jogo. Quer dizer, tudo isso que eu estou dizendo para você é um estilo diferente de jogo. Claro. O Brasil engloba tudo isso, porque nós temos jogadores de toda essa parte. Eu mesmo tenho atletas, ex-atletas, toda essa parte do mundo. E isso é maravilhoso para nós. Então, é uma pluralidade, né? Além de estudarmos muito, a gente tem essa prática, tem a vivência. Antes não, antes a gente assistia vôlei de vez em quando. Voleibol, ou basquete, ou handebol, futebol salão. Hoje não. Hoje tem canais específico para isso, né? Hoje tem canais que passam a Superliga ao vivo, quase todos os jogos. E hoje você tem essa plataforma que nós estamos falando aqui, uma plataforma também que passa jogos também. Sim. Que chega para nós assistirmos esses espetáculos. A gente tem uma variedade de conteúdos que serve tanto para o entretenimento, mas também para a formação de novos atletas, para base, para referência, para pesquisa. Quando eu comecei a ser atleta, comecei aos 12 anos na cidade aqui da Ona, falava-se muito que o esporte para todos. Né? O Brasil falava muito esporte para todos. E que o esporte realmente era a educação. Olha, eu digo mais, hoje o esporte é educação, o esporte é disciplina, o esporte é uma cultura, o esporte hoje leva você a grandes, quando eu falo cultura, leva você a conhecer grandes centros esportivos, grandes cidades, coisa que a gente não conseguiria no passado. Passaporte aí para o conhecimento, para o network, né? Justamente, e é a convivência que hoje você pega um atleta hoje, ele não conhece mais só aquilo na sua frente. Ele tem um vasto conhecimento, né, tanto cultural quanto educacional, muito grande. O vasto conhecimento que ele tem. Então o esporte deixou só de ser educação. Ele é tudo isso que eu falei para você, que você vê socialização. Inclusão social. Hoje nós temos paradesporto, né? Nós temos vôlei adaptado. Nós temos senhores de 60 anos jogando vôlei adaptado. É coisa muito, senhoras, é coisa bacana, muito, né? Magnífico. Eu me empolgo muito quando eu vejo. Falei, olha, eu quando me vejo incluso nisso, porque eu participei disso e olha onde chegamos, né? Onde conseguimos chegar. Você é um dos caras que ajudaram a construir essa base, né? Que tem que melhorar muito, mas a gente já andou um bocado, né? Sim, já melhoramos muito. Melão, e hoje você também trabalha fazendo gestão de aparelhos dentro da estrutura governamental. Você está onde? Que tipo de trabalho que você está desenvolvendo hoje? Eu estou na Secretaria de Educação, porque eu sou professor. Sim. Eu saí das quadras, porque eu recebi um convite para presidir a Fundação de Campo Grande, a Fundação do Esporte de Campo Grande, a FUNESP,
E dali em diante eu vi que a gente precisa estar nessa administração esportiva para a gente poder ajudar o que está por trás do esporte, né? Sim. E infelizmente a gente consegue chegar até um certo lugar. Depois ali dependendo muito das leis, né? E das condições que a cidade oferece, as condições financeiras que dão ao valor ao esporte. Agora eu estou vendo que tanto as duas fundações, todo o município do estado atende muito mais que quando eu tive. Atende muito mais por quê? Porque abrange mais a cidade. Quando eu estive na FUNESP, conseguimos adentrar realmente nos bairros, com atividades físicas, né? Atividades que professores vão lá, e hoje ainda continua sendo assim, e melhorou muito, tem mais bairros sendo atendidos, mais pessoas sendo atendidas. Hoje a população de Campo Grande está muito bem atendida dentro desses bairros, dentro das praças, dentro dos parques. Eu fico muito feliz mesmo quando eu vou no Ayrton Senna e vejo que as pessoas no final de tarde andando, fazendo atividade física, e tem atividade para todo mundo, né? Eu acho que o atendimento ao lazer, à saúde, o que foi implantado também por nós, né? E está melhorando. Isso teve só aumentou isso para nós. Isso aí eu vou ao Parque das Nações Indígenas, também a mesma situação. É muito bonito você chegar no domingo à tarde, muitas pessoas estão fazendo um piquenique, estão andando, chega umas 6 da Andando tarde, de bicicleta, estão correndo, e não é só jovens não, são idosos também que estão lá. 6 da manhã eu passo, 6h30 eu passo na Afonso Pena indo para a Secretaria de Educação, está lotada a Afonso Pena, o Parque dos Poderes, o Parque Nação Indígena lotado lá dentro do parque, andando também. Final de semana o parque é fechado para que até caminhada, corridas, a famílias, é muito bonito, é muito bom isso. As pessoas deixaram de ficar, depois pós-pandemia, deixaram de ficar em casa e estão agora se exercitando, estão cuidando da saúde. Isso é maravilhoso. Eu acho que pode ter um projeto também, que é a Secretaria tanto de Saúde do município e do estado, ligado mais próxima às fundações de esporte. E também a Fundação de Cultura, né? Também a parte de saúde, né? A Secretaria de Saúde está mais próxima a eles, para que fizesse projetos dentro, por exemplo, dentro dos parques mesmo, fizer atendimento de pressão arterial, de nutrição, de acompanhamento dentário, médico, né, dentista dentário, acompanhamento dentário, essas coisas para que melhore a saúde das pessoas, não só na parte esportiva não. Nós conseguimos levar para dentro da fundação não só o esporte, mas também trazer que essas pessoas fossem aos bairros para que essas pessoas fizessem atividade física. Hoje, para mim, é um orgulho imenso quando eu vou aqui no meu mar, que triplicou de gente, quando eu vou lá nas Moreninhas, que triplicou de gente, quando eu vou aqui no bairro, no rancho não, aqui na... Esqueci o nome, não me recordo agora, no Taverópolis, lá no Deus Gadia, que está lotado de gente à tarde, de manhã, o pessoal caminhando, andando. E olha, isso traz também uma coisa melhor ainda que eu imaginava. Eles se comunicam, as pessoas se conhecem ali dentro, se conhecem fazendo atividade física, ficam amigos, né? Melão, você como professor, como um ativista do esporte, como um cara que formou atletas, né, atletas de ponta, atletas de resultado, e atletas também que foram para outras atividades profissionais, mas que têm o esporte também como referência. Como você encara hoje, né, as nossas crianças que estão aí totalmente mergulhadas no processo digital e não têm vontade de praticar um futebol, um vôlei, uma atividade física, nem mesmo um pega-pega? Como que a gente vai lidar com isso do ponto de vista educacional e como que a gente vai gerar essa proatividade nessa nova geração digital? Eu comparo da seguinte maneira. É como se estivéssemos dentro de casa. Nossos filhos não estão bem. Nossos filhos não têm resultado na escola. Nossos filhos estão com problema de amizade. Nossos filhos estão com problema com eles mesmos. O que nós fazemos? Paramos e repensamos tudo que nós aplicamos. Eu acho que o momento é isso. Eu acho que a educação física perdeu muito quando mudou o sistema que é dado em escola. As aulas práticas de educação física eram 3 aulas práticas de educação física. Sim. E antes até era no contraturno a educação física era. Tanto que a criança ia para a escola, ia de bermuda, tênis e camiseta,
para fazer a sua atividade física. E era 1 hora de atividade física, ou 2 por dia, 3 vezes na semana. Isso vem desde a criança, vem desde do primário, do Nós pré, fizemos pré muito do isso na jardim. nossa geração. E o que aconteceu? Foram tirando aulas. Isso não foi aqui a prefeitura, ou não foi o governo do estado. E sim, isso aí foi no governo federal. Foram tiradas aulas de educação física e passadas essas aulas para as outras disciplinas. Quer dizer, economizaram onde não podiam economizar. Economizaram na educação e o problema surgiu. Olha, o problema surgiu agora. E também nós temos uma revolução muito grande. Eu sempre falo o seguinte: quando apareceu o smartphone, nossa vida mudou. Toda invenção ela dura 50 anos, 100 anos para ela tipo, pegar. O smartphone não. Em 4 anos, o smartphone mudou a nossa vida. A gente primeiro recebeu o telefone celular, a gente só atendia, começamos a mandar mensagem. Desde que começamos a mandar mensagem, veio o smartphone, onde você vê a pessoa do outro lado do mundo. A globalização chegou total. E nós não soubemos... O impacto disso na vida do ser humano é brutal. Brutal. Não vou nem falar o impacto social que é nisso. Sim. Mas o que aconteceu? Nós deixamos de conversar com a pessoa pessoalmente, nós deixamos de visitar um amigo, visitar uma família, ir a encontro. Minha mãe mora aqui da Ona, eu vejo minha mãe todo dia pelo smartphone. Não dá tempo, a gente arranjava-se um tempo. Arranjava-se um tempo. Hoje eu vejo minha mãe pelo smartphone todos os dias. E aí você acaba achando que isso está resolvido. Está resolvendo. Para mim, tudo bem, que eu já tenho uma certa idade, mas para as crianças, não. O que aconteceu? Dentro da própria escola, a educação física é 1 vez na semana, 2 vezes no máximo na semana. E aceita o smartphone dentro da escola. Aceita-se dentro da escola o smartphone. Então, por quê? Porque tem aula digital, tem uma maneira, tem um horário de recreio. Eu penso da seguinte... É em nome da interatividade. Né? E vou dizer mais ainda, é em nome da facilidade. Né? Por exemplo, se eu sou professor, eu sei que é o seguinte... tem muitas vezes que o professor fala, não, deixa ele ir lá, está tranquilo, pelo menos não está fazendo bagunça. Mas aquela criança que é hiperativa e está fazendo, ela necessita daquilo. Hoje a hiperatividade dela está no smartphone. E antigamente a hiperatividade a gente conseguia canalizar, de repente, por esporte, por uma corrida, por pega-pega. Perdemos muito, você acabou de falar, perdemos muito atletas por isso, estamos perdendo muito. Também eu vejo, sabe, eu entro em banco, hoje eu estava no médico, eu vi uma criança, eu acho que tinha 6 anos de idade, a mãe e a criança só no smartphone. Quer dizer, para acalmar a criança é o smartphone. Sim. Então, eu acho que vai daqui uns anos... Você pega uma coisa que era inadmissível antigamente, ou tempos próximos. Você vai na igreja, o pai está e a mãe está ouvindo, né, a oração, a pregação, ou qualquer coisa, enfim. Para a criança suportar, ela não está lá, ela está... com o smartphone na mão. Você falando da igreja, uma coisa que é incrível, né? O meu pai está levantando a hóstia, o pessoal está tirando selfie da hóstia. Quer dizer, olha como mudou o nosso sistema No impacto, Melão, eu vejo um prejuízo muito grande, porque assim, eu sou um praticante de futebol desde guri. Sempre fui aficionado por futebol e pratico até hoje, tanto é que nós temos um time aí de Master. O pessoal chama Master, mas é velho mesmo. O cara fala, não, é Master, Super Master e Hyper Master. Quando chega as tabelas dos campeonatos, é velho, super velho e quase indo. É que é o seguinte... Entendeu? E aí você vê que já não está tendo, você não vê mais os campos de futebol lotados pela gurizada, você vê pelos velhos. Justamente você vai, hoje tem uns clubes de Campo Grande, onde o campeonato aberto, você tem, aberto que eu falo, todo mundo pode jogar, não tem idade, Sim. Tem 8 times, né? E aí o Master, o Super Master tem 20, tem 30 times. Chegou uma tabela lá do campeonato do Silvinho lá, que a gente participa com o time, olhei a tabela e falei, Super Master, 28 times, entendendo? Aí ele está com dificuldade para poder fazer uma rodada do aberto, porque tem só 6, precisa completar lá a chave com 2 de 4 de aberto. Então, isso a gente olha assim, parece que não é uma coisa grave, mas é gravíssimo. E vai aumentando, né? Vai aumentando o problema, porque essas crianças de agora não estão sendo incentivadas. E aí você falou como professor dentro da escola, a coisa que mais movimentava uma escola
eram jogos estudantis. Por exemplo, eu ainda fui servir o exército, chegou lá, a coisa que mais movimentava também era as Olimpíadas militares. Hoje parece que isso foi perder importância e nós vamos ter problema, nós como pais e avós, porque nós não vamos saber lidar com o guri que está ali aos 8 anos de idade atrofiado a musculatura dele, porque ele não anda mais, que ele resolveu tudo aqui. Nós somos da geração 80, que eu lembro que você pode te lembrar, que nós batemos recorde de jovens no país. E nós vamos bater recorde de idosos no país. Em compensação, essa geração de 2000 para cá, eu acho que vai diminuir a idade do idoso. Porque aumentou o idoso. O idoso é considerado idoso de 60 anos, até com 50 anos. Eu acho que a geração 2000, quando chegar aos seus 40 anos, vai estar idoso. Já está idoso. Tanto na parte emocional, né, psicológica, quanto a parte motora. Por isso que você está dizendo, pela praticidade de esporte que não há. Eu vou na academia 2 da tarde, quando eu vou 2 da tarde, consigo estar lotado, mas você não vê jovem. Você não vê jovem. Quando eu vou 3 da tarde, está lotado, mas você não vê jovem. Aí você vê lá dentro, o que eu estou vendo lá dentro da academia? Pessoas que têm problemas de saúde graves, estão lá dentro da academia. Antes a musculação cultuava o corpo. Hoje não. Hoje está ajudando muito a cabeça e também a parte de saúde. Olha, as pessoas, o professor, você sabe que você está fazendo academia, além de ser um profissional da área, elas estão indo em busca do exercício físico para suportar a carga de ansiedade emocional psicológica, que não está insuportável hoje no ser humano. E aí, quando você vê toda uma geração que está deixando de ter uma relação humana para se tornar. Agora mesmo eu estava vendo uma reportagem, estão falando do autismo digital que a criança está desenvolvendo. Pô, onde que nós vamos parar com isso? Eu acho que nós estamos pedindo socorro para que os profissionais da saúde, do esporte, as autoridades governamentais e até as pessoas da rede privada que trabalham dentro da saúde como um todo do ser humano, preste atenção nisso, porque vai chegar um momento que você falou, que de repente a bomba vai explodir. Não tem como. É como eu disse para você, né? Dentro de casa, quando a gente está dentro de casa, está vendo nossos filhos estão diferentes, nós temos que repensar o que nós estamos fazendo. Né? A escola repensou o que está fazendo. A escola hoje, a escola de Mato Grosso do Sul, ela está indo para o tempo integral. Uma coisa magnífica. Né? Vai ter melhoramentos muito grande dessa escola. A escola particular, eu estou vendo também que vai começar a ir para o tempo integral. Agora, por que isso o tempo integral? Porque aí vem uma relação um pouquinho mais atrás, a gente pensamos uma relação que teve, que foi que a mulher teve que trabalhar. Não foi trabalhar porque por gostar, é por necessidade. Sim. Né? E os até filhos porque hoje a mulherada é chefe de família na mesma proporção, até mais do que os homens. Né? Justamente. Olha, o que eu acho bonito, que minha geração, os meus amigos são grandes pais, né? Tratam os filhos como antes a mãe criava o filho. Hoje não, hoje você está vendo o pai criar o filho. Eu vejo os pais hoje como fui criado pelo meu pai. Eu criei minha filha como fui criado pelo meu pai. De mão dada, eu tenho minha filha até 28 anos, eu ando de mão dada com minha filha. Vou já almoçar com ela esses dias. Eu passei a fospendo de mão dada com ela. E as pessoas olharam para mim, e inclusive quando eu saio com minha filha, acho que é minha namorada. Pensa assim, olha aquele velho com aquela menininha. Não, a menininha é bonita, mas o pai dela deve ser bonito, mas aquele coroa, como que ela escolheu aquele coroa? Justamente, então essa relação nossa, melhorou muito essa relação nossa, Claro. dos pais serem os sim. pais realmente. Sim. Mas, em compensação, quando a mulher saiu dentro de casa, eu não sou contra, pelo contrário. Claro. Eu acho que todo mundo deixou é um igual. vácuo, né? Deixou um vácuo. Uma lacuna. Que não foi superado, não soubemos como superar isso. Hoje, quem cria nossos filhos ou é a escola, ou é ou é a internet. ou a internet cria nossos filhos. Está sendo mais a internet do que a escola cria nossos filhos. Bastante. Eu acredito que se nós não atentarmos falar isso reiteradamente, de termos um grande projeto mesmo de nação para essas novas gerações, dentro do esporte, dentro da saúde esportiva, física, mental,
nós vamos ter dois problemas. Você sabe que nós temos países desenvolvidos no mundo que têm um índice alto de suicídio e de morte por solidão, E o nosso também, né? o nosso está crescendo. Está crescendo. Mas isso passa pelo campo de que a pessoa já não tem mais. Porque é o seguinte, musculatura você sabe, né, Mela? Se você não pratica, ela também enferruja, ela também não te dá sinais que ela quer. É o que eu falo, né? Eu tava falando isso há 2 dias atrás. Assim, eu sou geração, já tenho 50 anos e pego um garoto que tem 20 anos. Se o garoto ficar deitado uma semana, ele fica tranquilo. Se eu ficar deitado um dia inteiro, 2 dias, é uma semana que ele ficou deitado. Então eu já não vou conseguir andar direito. O Atrofia. organismo já vai atrofiando, que ele Por isso pede. que você falou que vai ter velhos com 35, 40 anos já. Quando a gente está falando velho, psicológico, né, emocional, mas a própria musculatura do Própria cara, se você musculatura. não usa, ela envelhece. Tudo que nós deixamos de fazer, né? Deixamos de praticar. Hoje eu tenho com minha idade e as pessoas olham para mim, olha, como aquele cara tá fazendo aquilo? É que eu fui treinado. Sim. Eu corro na academia, eu chego a correr até 17 km por hora na academia. Quem olha assim, fala, esse cara vai morrer do coração. Não, é que eu fui treinado. E outra coisa, todo dia eu brigo com o meu corpo. Foi um projeto de vida, né, meu? Todo dia eu brigo com o meu corpo. Muita gente pode me ver, tá correndo na rua, tá, pô, o Melão lá. E eu graças a Deus, sou um pouco conhecido, que eu dei muita aula para muitos alunos. Não, E aí falou, o sim. Melão lá, ou é de manhã cedo, ou à tardezinha, ou até às vezes 10 da noite, 11 da noite, eu tô correndo. Não, vou Não correr. dando descanso pro corpo. Não, a gente tem que brigar com o nosso corpo. Nós não podemos estar contentes com o que nós estamos acontecendo. Eu quero chegar. Meu pai faleceu com 93 anos. Eu quero chegar. Eu não sei que você vai durar tudo isso. Eu sempre digo agora. As pessoas se impressionam quando eu falo. Eu estou muito mais próximo do cemitério do que para a maternidade. Claro. Né? Talvez eu viva 100 anos, mais 50 anos, mas eu estou muito mais perto de não passar disso. Sim. Né? Então eu quero chegar lá, pelo menos dando menos trabalho para quem vai cuidar de mim, né? Menos trabalho em cama e com saúde, do que eu não fizesse nada. Né? Sim. A longevidade passa claramente pelo exercício físico, pela essa forma de movimentar-se. E como é gostoso, como o seu corpo se sente bem, a gente se reage bem para as coisas que nós vamos fazer. Nós temos motivação para tudo, inclusive a parte psicológica nos ajuda muito. Claro. Porque é o seguinte... Oxigena, né? Quando você olha para o espelho e fala, cara, já estou com tudo isso. Mas você fala, mas eu não me sinto assim. Isso é muito bom. Mas eu não me sinto assim. Quer dizer, você tá... Todos os dias eu levanto, meu propósito é ter saúde. Meu propósito é brigar comigo mesmo. Eu vou fazer atividade física, eu faço todos os dias. Choveu? Vou para a academia. Não choveu, eu estou correndo na rua. Que bacana. É um exemplo. Professor sempre é exemplo. E o Melão, além de... Ele foi modesto aqui, sou quase conhecido. Melão é um daqueles camaradas, um daqueles profissionais que é muito bem conhecido, porque tem produtividade, tem um trabalho de referência, né? Tem um trabalho dedicado ao próximo, ao outro, ao aluno, ao companheiro. Hoje está dentro aí do sistema governamental, também colaborando com a sociedade por meio da sua experiência e tentando lá colocar os projetos que são relevantes para as novas gerações, no esporte, enfim, na questão social também. E a gente fica feliz em bater esse papo e conhecer um pouquinho mais, né, da história do Melão, que é professor, né, que é incentivador, que é formador, e isso é muito interessante, é muito bacana. Melão, eu quero te agradecer pela sua presença aqui, pelo seu tempo, que eu sei que é corrido, sua agenda não é mole, não. Já mande um abraço lá, leva um abraço para o nosso amigo Herculano, deputado, professor, também é um desses caras que a gente tem referência. Muito obrigado pelo convite, quando estou à disposição. Olha, quando for ao ar a gente vai divulgar, porque você que é jovem, você que quer, de repente, só bater um papo, né? Tem as redes sociais do professor aí, procura o Melão. Melão, se ele não tiver nada para te dizer, ele vai te dizer muita coisa ainda. Eu só quero dizer no final, que eu esqueci uma coisa importante que eu acho maravilhoso quando eu soube disso. A primeira atleta transexual que pratica esporte de alto nível, que está numa liga, que é a Superliga, que é a maior liga do mundo, passou por mim aqui, foi meu atleta, né? Quando no sexo que ele ainda que era masculino, e hoje é a Tiffany,
Jogador de voleibol, passou por mim, esteve aqui. E quando eu vejo ela jogando, eu falo, cara, que gratidão, como que o mundo é maravilhoso, como que Deus é maravilhoso. Ele faz o que ele gosta, até hoje ela hoje, né? Faz o que ela gosta e faz da melhor maneira possível. As melhores atletas do mundo de voleibol. Eu espero que ela chegue ainda, que dê uma chance para chegar na Claro, seleção claro. brasileira, né? Isso aí, Melão, teve o seu trabalho como professor, mas mais importante, como formador ali dentro do esporte, você fez um ato de inclusão por meio do esporte. O esporte, assim como a cultura, é o caminho mais rápido, mais simples, mais amoroso para se fazer a inclusão. No esporte, a gente, olha, eu sou jogador de pelada desde guri, né? O São Paulo, o Flamengo e o Corinthians estavam dormindo. Perderam, grande. Perderam. Agora também não vai ter mais. Né? E assim, eu me tornei um astro das peladas, pelo menos na minha cabeça. E eu falo assim, o gostoso disso, às vezes a gente nem dá conta de jogar o futebol, a bola passa várias vezes pela gente, mas depois a gente vê o tanto que é importante a socialização, a inclusão, e é bom porque a gente vê o gordo, o magro, o feio, o esquisito, o fofoqueiro, o cabeludo, o careca, tudo junto, dentro da mesma junto. coisa. E depois vai para a resenha e a gente vê que é todo mundo igual e está todo mundo incluído. E isso é uma aula de sanidade mental, é uma aula de religiosidade espiritual, porque você acaba entendendo a alma do outro, compreendendo o problema do outro, e isso fica muito bom. E o caminho mais rápido disso, professor, não tem outro. É o esporte, assim como a religião, é a cultura, é as coisas que acalentam a alma. Então você está de parabéns pelo seu trabalho. Você está falando essa inclusão, eu acho legal pra caramba que hoje eu assisti Vasco Flamengo na quarta-feira. Na quarta-feira, não, foi na terça. O Vasquinho, né? Você assistiu o Vasquinho. Eu sou vascaíno. Quarta-feira, quando colocou a torcida, um ao lado da outra, eu falei, meu Deus, olha lá como é que nós estamos, que bonito ver isso. E família, ao lado da outra, né? Você é vascaíno, você deve conhecer o Bacaninha. Você conhece o Bacaninha? Conheço o Bacaninha. O Bacaninha tá fora aí, mas a gente sempre tirava sarro, porque o Bacaninha joga no meu time. Ele é um lateral com projeção do futuro, mas ele busca umas coisas do passado para se justificar no presente. Mas o Bacaninha é grande amigo nosso, e a gente ficava tirando sarro. Bacaninha, vamos lotar uma Kombi com a torcida do Vasco, que é vascaíno fervoroso ele, né? Não, nós temos muito vascaíno. O problema é que nós temos problema na nossa equipe que o pessoal fica mais quieto, né? Quando não estamos ganhando, estamos perdendo, vamos ficar quieto. Mas a gente vai ter que passar, que nós não comentamos isso, o professor, até foi bom. O Vasco é um desses clubes que virou empresa. Esse é o novo modelo. Olha, nós vamos ter na final do Campeonato Paulista um clube empresa contra o Palmeiras. Sim, olha, eu vou dizer para você, o voleibol ele puxou muita coisa. O futebol hoje está usando que nós no voleibol usávamos lá atrás. E provavelmente administração. Sim, gestão profissional. Gestão, né? E hoje o futebol está se usando isso. Então, por quê? Porque quebrou os clubes. Os clubes estão quebrados. Sim. E as SAFs, que é a Sociedade Anônima de Futebol, estão trazendo os grandes clubes de volta. E o Vasco vem forte esse ano. Sim, o Vasco é uma dessas, né? Uma dessas. Vai fazer, eu creio que vai ficar entre os 8. Claro. Os 8 colocados estão no Campeonato Brasileiro. E tem que ser essas grandes marcas do futebol. Eu fiquei muito feliz porque esses dias nós fomos assistir os Operários, né? Sim. Lá no Jacques da Luz, né? Que foi o Operário do Paraná contra o Operário daqui. Você vê, eu fiquei feliz porque é o seguinte, aí falta gestão e falta entendimento. Se nós temos o Morenão, que infelizmente é muito grande e não lota, é lógico que nós temos que jogar no dia, não precisa de bancadas, não vamos ficar na beirada do alambrado, até ter. Mas fomos pro Jacques da Luz, estava lotado, não sei se você estava no jogo. Foi no jogo. Lotado, um bom jogo, olha, incentivou os atletas, né? O público gostou, deu renda, movimentou o comércio. E nós somos até a Moreninha, né? Que para nós é longe, mas foi divertido, muito divertido. Levei meu filho de 11 anos, que ele também não tinha noção, entendeu? Eu falei, não, tem time de futebol, Campo Grande nós temos o Operário, nós temos o Comercial, nós temos o Taverópolis, nós temos, enfim, o Centro, temos o Águia Negra. Ele começou a interessar pelo campeonato estadual.
É uma situação muito gostosa, porque o jogo todo dura 2 horas, mas você chega antes, você encontra amigos, você conversa com um, com o outro, há uma interação naquilo ali. Justamente. É muito, muito gostoso. Eu voltei, cheguei em casa que dia meia-noite, mas cheguei satisfeito, realizado. Primeiro que o Operário classificou, né? Sim. Mas também que encontrar tanta gente que eu encontrei, para mim entrar no campo, demorou mais ou menos 40 minutos para me chegar lá dentro. Sim. Porque fui conversando com um, com o outro, com o senhor Ainda que mais vendia. você que tem inúmeros alunos aí. Né? E eu gosto, eu converso com o pessoal que tá vendendo cerveja, o pessoal vendendo refrigerante, o pessoal Petinho tá de vendendo... gato. Nossa, eu converso, paro com um, falo com o outro, pergunto como é que tá, eles reclamam, eles falam de tudo. É magnífico. O futebol ali é magnífico, eu amo futebol. Melão, muito obrigado pela sua presença, pelo privilégio de receber você aqui, né? Conhecer um pouco do seu trabalho, enfim, como profissional e também como ser humano, que você é um grande ser humano. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou à disposição. Obrigado. Bacana.